todas as pessoas que sejam responsáveis por contaminar a boa informação pela saúde de todos, na minha opinião, devem ser chamadas pelo nome de criminosas. Portanto, a ciência discute-se dentro dela própria. Tudo que é do espectro político, confinamento, máscaras na rua, sim ou não, acho que é passível de discussão, mas a ciência tem que ser discutida dentro dela própria, não é na opinião pública. Gustavo Carona nasceu em Toronto, no Canadá, em outubro de 80. É médico, comunicador, ativista humanitário e, posso afirmá-lo, provavelmente o primeiro verdadeiro herói com quem falamos neste nosso podcast. Já vão perceber porquê. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O convidado de hoje sabe o que é olhar de frente para o mundo sem filtros, sem distrações. Como médico, esteve onde muitos não conseguem imaginar e mesmo quando tudo parecia escuro, continuou a ver o essencial. Porque às vezes ver bem não é só uma questão de nitidez, é uma questão de presença, empatia e coragem. Na Optivisão, tratamos da visão para que os olhos estejam à altura das histórias que a vida traz. Marque já o seu exame em optivisão.pt. Optivisão. Porque para ver bem é preciso estarmos lá. Gustavo, olá. Viva. Bem-vindo ao podcast. Olá, Francisco. Obrigado. É um prazer ter-vos aqui. Gustavo, é a primeira vez que, se bem me recordo, João, que gravamos um podcast com um episódio deste Geração 80 sem termos o convidado em estúdio. Queres explicar aos nossos ouvintes porquê que não estás aqui em estúdio? Olá, Francisco. Olá, quem nos está a ouvir. É um desafio e agradeço por isso. Exige mais de ti e de mim. Eu tenho uma doença que é relativamente mal explicada, mas basicamente consiste em dor crónica que tem vindo a agravar nos últimos anos, que agrava quando eu estou na posição de sentado ou de pé, o que faz com que eu esteja muito tempo confinado à posição de deitado, ou seja, na cama, e, por exemplo, ir do Porto até Lisboa hoje para mim é um sonho úmido, é impossível quase, e por isso minha vida resume-se muito a estar em frente ao computador, quer como receptor, quer como emissor, das formas que consigo. Como é que se chama essa tua doença? Pois, é assim, não temos certezas, temos interpretações. Parece ser a doença de Lyme pós-tratamento, que é uma bactéria e que já foi tratada e que depois deixa sintomas durante o longo prazo, eventualmente internamente, um bocadinho parecido com aquilo que sabemos da Covid longa. Portanto, síndromes pós-infecciosos e que não têm marcadores que sejam inequívocos e os sintomas são também inespecíficos, mas é a melhor interpretação que eu tenho até ao momento. É natural que dediquemos uma parte desta conversa também a isto que estás agora a viver, mas é também normal que, enfim, falemos um pouco também sobre tudo o que é o Gustavo antes dos 40, antes de quando esta doença começou a manifestar-se. E portanto eu começava aqui por te perguntar, tu nasceste no Canadá, em Toronto, e viveste lá até aos teus 2 anos, está certo? Sim, acho que se pode dizer que foi um acidente, na medida em que os meus pais decidiram emigrar muito próximo do 25 de Abril, 75, se não estou em erro, e a minha irmã nasce e vive lá há 6 anos, e eu nasci e vivi muito pouco tempo, portanto quase, não tenho nenhuma memória do Canadá, e os meus pais são os 2 portugueses, portanto é quase uma sensação de que poderia ter nascido na China ou na África do Sul ou no Afeganistão, mas nasci no Canadá, não tem qualquer relação emocional, a não ser esta curiosidade que nasci num país do qual nunca lá fui. Nunca voltaste lá, é isso que eu ia perguntar, não? Nunca lá voltei, tenho imensa pena, gostava imenso,
antes de que seja anexado pelo Trump, achava interessante visitá-lo. Deve ser mais simpático agora. E os teus pais, o que é que faziam naquela altura? Quais é que eram as suas profissões? Olha, meu pai era engenheiro químico e a minha mãe professora físico-química e se calhar é assim, não há que esconder as minhas origens. O meu pai tinha algum medo que isto virasse demasiado à esquerda e então nesse desconforto, visto da parte dele obviamente, achou que Portugal estava demasiado instável e com perigos de ser comido pelo comunismo. E como tal, como uma pessoa que tinha algumas qualificações na área de engenharia química interessantes para um país altamente receptor de imigrantes qualificados, como o Canadá, e dando boas oportunidades de vidas, foi para lá tentar iniciar a sua vida, depois de casar, e depois quando as coisas estavam já bastante mais evidentes que não iríamos por um caminho menos democrático, voltaram para Portugal e é assim mais ou menos esse o resumo. Curiosamente, durante o governo do Balsemão, estou aqui a fazer as contas, 82, 83, portanto fico contente. Exatamente, deu-lhe a confiança de voltar, obrigado por isso. Se bem que, sabes, eu acho que a única coisa que se calhar muito mais tarde se veio manifestar na minha história de vida é esta curiosidade que a pessoa que eu seria se lá tivesse ficado. Certamente muito diferente, não é? Eu aprendi a falar inglês, as minhas primeiras palavras foram em inglês, mas depois aprendi a falar inglês como qualquer português na escola e com outras televisões e as viagens e tal. Mas que pessoa que eu seria se tivesse ficado no Canadá? Eu seria certamente uma pessoa muito diferente. Eu gosto de acreditar que há uma verdade comum a todas as pessoas que nascem em todas as diferentes partes do mundo e depois o país, a cultura e tudo mais que está à volta é a história que nos contam e aquilo que o ambiente faz de nós, mas acho que é uma coisa que a mim me fez pensar muito mais tarde na minha vida e que eu também convido as pessoas para pensarem quem é que elas seriam se tivessem nascido noutras partes do mundo. Na tua vida não paralela, tu cresceste no Porto, não é? Portanto, o Porto é a tua cidade, sempre. É onde tu te sentes em casa. Completamente, totalmente. O que é que mais gostas no Porto? O que é que mais gostas da tua terra? Olha, a proximidade ao oceano e os lisboetas e os demais que não me levem a mal, mas é muito diferente ter uma beira-rio e uma beira do oceano. E nós no Porto, pelo menos nós, alguns, como eu, tiveram uma proximidade muito grande com o mar e acho que o carácter da cidade, a personalidade forte, por vezes intempestiva, da cidade do Porto, caracterizada por este mar gigante e poderoso que está aqui nas nossas janelas, sempre foi, não que eu tenha vista de mar, nem nunca tive, mas sempre tive vista de mar em termos de coração e em termos de atividades e proximidade. Portanto, eu gosto muito do carácter das pessoas do Porto, gosto muito da beleza da cidade. E depois há uma questão de amor de mãe, não é? Eu nunca digo que a minha mãe é melhor do que as outras, eu quero que cada um goste da sua mãe tanto como eu gosto da minha, e é o mesmo que eu penso do amor pela minha cidade e do amor pelo meu país, e acho que é a grande diferença entre o patriotismo e o nacionalismo, é nós gostarmos do que é nosso sem nunca pormos em causa que os outros têm mesmo direito a gostar do que é deles e resumir aquilo que nós nos conectamos ao amor pelo que queremos e gostamos e não pela superioridade ou ódio daquilo que não gostamos ou achamos que é diferente. Portanto, eu adoro o Porto e quero que as pessoas gostem das suas cidades da mesma forma que eu gosto do Porto. Não quero que concordem comigo, quero que tenham a mesma sensação de amor pelas raízes que eu tenho, e sim, o Porto é a minha identidade quase a 100%, apesar de ter já viajado muito por muitos mundos muito distantes, e isso também marcou muito a minha personalidade, mas vivi praticamente a minha vida toda no Porto. Andaste em que escola? Olha, eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que andei sempre em escolas públicas, boas escolas públicas em zonas boas da cidade, a escola de Novo Gil, depois a escola primária, assim, do ciclo, não sei como é que se chama, ciclo do Torrinha, e depois o Garcia da Horta.
apesar de viver em Matosinhos, sempre tinha uma parte da minha família também na Foz, Boa Vista, e andei até por questões de proximidade do trabalho dos meus pais e tudo mais, em escolas no Porto. Bom aluno, ou eras malandro? Fazias parte de alguma tribo? Eu acho que as minhas tribos eram essencialmente ligadas aos desportos que eu fui praticando e sempre gostei muito de desporto e comecei muito cedo, alguns por escolha dos meus pais e outros depois mais tarde por escolha minha. Portanto, eu acho que as minhas tribos foram muito ligadas ao desporto, para além obviamente dos amigos da escola. Depois a partir de certa altura também uma tribo muito importante, que é de quem gosta do Futebol Clube Porto. Fazes parte dessa tribo ainda? Ainda fazes? Claro. Acho que é o único local onde eu perco um bocadinho a racionalidade, é no amor pelo futebol, e mais uma vez consigo obviamente distinguir aquilo que é uma rivalidade saudável e aquilo que é doentio, mas sou adepto e sócio, continuo a pagar cotas apesar de não poder ir ao estádio há mais de 4 anos, e gosto muito de futebol quando eu estou fora do país e vejo o Porto, vêm umas lágrimas aos olhos, porque é uma sensação que representa o meu mundo, as minhas pessoas, família e amigos. Mas perguntaste-me sobre tribos, acho que andou sempre muito à volta dos desportos e era um aluno razoável, bom talvez, e até que me tornei um muito bom aluno quando decidi por um desgosto amoroso, também ligado ao desporto, portanto amoroso de desporto, num sentido romântico diferente do que o amor por uma pessoa. Explica lá isso, explica que isso pode ser interessante. Olha, eu não sei que momento é que vais trazer o objeto que vamos falar. Pode ser agora. Qual é que é o objeto que escolheste aqui para trazer aqui ao nosso podcast? Olha, foi a minha primeira prancha de bodyboard e foi ali no final dos anos 80, eu acho que os anos 80 foi um boom muito grande do bodyboard. O surf já existia, o bodyboard apareceu e cresceu de uma forma estrondosa, em particular no Porto. O Porto produziu grandes bodyboarders a nível mundial e eu, modéstia à parte, e agora que já passaram muitos anos, fui campeão nacional quando tinha 14, 15 anos e por isso era muito competitivo, era muito bom, era extremamente apaixonado. E depois tive um problema de saúde porque tive um acidente em Peniche, no Baleal, bati com a cabeça no riff e mas deve ter sido fraturei. Deve ter sido doloroso. Olha, sim, o acidente em si não foi nada, tipo, não fui para o hospital sequer nesse dia, mas fiquei com uma lesão vertebral que me impediu de continuar a competir, e encostei a prancha durante muitos anos e depois voltei, mas nunca mais competi. Eu tinha 15 anos quando desisti e foi uma tristeza profunda que me marcou imensamente. Eu acho que me tornei uma pessoa relativamente sensível e empática em relação ao sofrimento, porque sofri muito com essa perda. É um bocado fútil agora falar de uma perda desportiva quando eu já perdi tanto depois disso e quando vi tantas pessoas a perder tanto mais, mas na altura era o meu mundo e eu perdi. Claro. E foi essa tristeza que me fez querer ser médico, querer ajudar outras pessoas, porque sentia que se ninguém me podia ajudar a mim, um dia eu gostava de ajudar outras pessoas. Portanto, foi um chamamento que tiveste no Baleal. De repente tiveste, quando te aconteceu isso, pensaste, bem, realmente ninguém devia sofrer desta forma, devia ajudar as pessoas, é isso? Olha, um chamamento é uma palavra muito forte, mas sim, foi sendo construído e depois da minha lesão e de uma tristeza que durou meses e meses e meses, uma vontade de transformar dor em motivação e pronto, agarrei-me aos livros e acho que, como é também de conhecimento comum, entrar numa faculdade de medicina é muito exigente e lá está, mais do que chamamento, tive motivação e trabalho, muito método, muito trabalho e muita paixão em querer ser médico, e acho que esse episódio transformou-me para sempre por 2 motivos. Alguém que gosta de transformar as adversidades em coisas boas
e também alguém que gosta de tomar as decisões principais com o coração. E tentei trazer essas duas lições de vida para sempre. Isso é incrível, e não vem, pelo menos não tinha visto, onde eu pesquisei, que tu tinhas sido campeão nacional de bodyboard, portanto, isso, os parabéns. Eu acho que não há registros, quando eu já disse, não havia internet, não há registros. Mas havia a Verte, lembras-te da Verte, da revista Verte? Havia, claro, a vertical, que depois chamava-se Verte, exatamente. Tenho lá umas em casa, se calhar ainda de apanhar umas fotografias tuas, se calhar. Sim, eles fizeram uma nota na revista quando eu desisti, e alguns amigos meus aqui do Porto, também excelentes bodyboarders, que fizeram testemunhos. Portanto, no meu funeral competitivo do bodyboard, saiu uma página sobre mim na Verte. Saudades mesmo, saudades desse tempo. E é engraçado porque o bodyboard quase que desapareceu em termos competitivos. Continuam a existir pessoas, mas o surf engoliu completamente o bodyboard. O surf tem crescido imenso. Eu próprio, a partir dos 20 e tal, quase 30 anos, comecei a fazer surf, porque já estava cansado de ser cada dia pior bodyboarder. Quando já se foi muito bom, é muito difícil vir a piorar ainda novo. E ter um desafio novo no surf para mim foi muito mais divertido, até porque me permitia divertir mais com ondas piores. Mas é engraçado porque realmente os anos 80 e 90 foram, ou a geração de 80, que depois se consagra nos 90, não é? Foi muito marcada por muito bodyboard por este país fora e pelo mundo fora, e quase que parece assim um pedaço de história. Achava que tu ias dizer que estavas cansado dos surfistas te chamarem rastejante, que era uma coisa que também que me acontecia muito. Olha, sim, e eu percebo que, por exemplo, visualmente, eu acho que para quem não conhece os desportos, o surf é talvez mais bonito, mas é só estúpido comparar desportos, não é? Comparar ski com snowboard, comparar surf com bodyboard, comparar futebol com basquete. É difícil ser bom em qualquer desporto, e é fácil uma pessoa divertir-se desde que vive os desportos de uma forma apaixonada, e sempre vi essas divisões como mais uma curiosidade, e lá está, principalmente aqui no Porto, e eu conhecia na altura muito bem a realidade nacional, o bodyboard era infinitamente mais importante. Não sei muito bem porquê, por a tipologia de ondas que nós temos aqui na proximidade da cidade do Porto, e cultura, mas havia 4, 5 vezes mais inscritos e mais federados em campeonatos de bodyboard do que em campeonatos de surf. Era, portanto, ser o melhor bodyboarder na altura, e eu cheguei a ganhar campeonatos open, com todas as idades, quando tinha 14 anos, era bastante mais interessante do que ser o melhor surfista, porque eram muitos menos. Estamos a falar, acabas por entrar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, não é? É. E muito difícil produzir um bodyboarder, mas ganha-se aqui um médico. E os teus pais obviamente ficaram muito felizes e orgulhosos, porque acho que qualquer pai quer ter um filho médico. Digo eu. Olha, acho que sim. Meu pai, uma pessoa muito intelectual e um bocadinho à moda antiga, portanto gostava de acompanhar o meu percurso, mas de uma forma mais distante. A minha mãe, muito humana, e sempre com aquela mensagem de que o importante era que eu fosse feliz com as escolhas que eu fizesse, e ela não sei bem porquê, mas queria que eu fosse arquiteto. Portanto, a medicina parece um bocado como um acidente, não tinha ninguém assim na minha família direta, e lá está, e depois de um acidente. Mas sim, eu compreendo que pela forma que os médicos, cada vez menos, e ainda bem, mas na altura eram vistos quase como deuses, e também pela percepção de estabilidade económica, que foi uma das razões pelas quais eu também escolhi medicina. Eu nunca passei fome, mas vim de famílias de classe média alta, mas os meus pais tiveram algumas dificuldades económicas na minha adolescência, e isso marcou-me também bastante, no sentido em que eu disse para mim próprio, se eu puder, vou tentar, não é, também escolher algo que me faça, pelo menos, nunca ter que fazer demasiadas contas para conseguir os mínimos essenciais. E sim, a medicina, e repito, acho que cada vez menos, e ainda bem,
mas tinha assim um estatuto na sociedade, uma aura, não é, de quase deuses, e claro que isso orgulhou bastante as pessoas que gostavam de mim. Tinhas alguma especialidade em mente? Tu és anestesista ou eu estou enganado? Sim, eu sou anestesista e depois também terei a especialidade de medicina intensiva, intensivista, não é? Sim. Foi isso que me pôs muitas vezes a falar no teu canal. Sim. E bem. Obrigado, porque mal acabei a especialidade de anestesia, dediquei-me quase exclusivamente aos cuidados intensivos. Eu digo quase porque nas missões que eu fiz era mais anestesista, porque a medicina intensiva é uma coisa dos ricos. Nos países onde eu fiz missões, quem precisa de cuidados intensivos, infelizmente, morre, porque não temos condições para tal. Quando eu entrei em medicina, eu tinha aquela coisa da medicina do desporto, muitas vezes ligada à ortopedia, talvez fisiatria, e queria muito ser médico ligado ao desporto. E depois pareceu-me um bocado fútil, e ninguém me leva a mal, porque eu não comparo áreas da medicina, nem comparo profissões, mas para mim pareceu-me que a possibilidade de salvar vidas era algo absolutamente mágico. E é quase nos finais do meu curso, já mesmo na fase de escolha da especialidade, que eu decido estar ligado à medicina de emergência. Muitas pessoas não compreendem bem o que é anestesia, e também não vou estar aqui a perder muito tempo, mas vai muito para além de pôr as pessoas a dormir, e também ainda bem que não sabem mais do que isto, porque se soubessem se calhar ficariam assustadas cada vez que tinham que ser anestesiadas, mas a anestesia, além dessa parte do bloco operatório, está muito ligada também à medicina de emergência, ao INEM, e é da anestesia que nascem os cuidados intensivos, pela ligação aos famosos ventiladores, sendo que hoje em dia a medicina intensiva já é uma especialidade independente, mas nasce de alguma forma da anestesia, e eu, sem saber, já estava a escolher na altura ser intensivista. Faz o curso que 6 anos, 7 anos? 6 anos, mais 1 ano e meio de internato geral, mais 4 anos de anestesia, com uns intervalos por missões, e mais 3 anos de medicina intensiva. Portanto, sim, foram muitos anos, sendo que acho que se começa a trabalhar mais ou menos no início da especialidade. Começas a trabalhar em que ano? Enfim, em que ano? Começo a trabalhar 2005 como estagiário, como interno geral, e depois em 2006 na especialidade. Quando falei na introdução sobre o facto de seres um herói, uma das razões pelas quais eu disse isso foi que tu desde os teus... É verdade, desde os teus 29 anos, mais ou menos, 28, 29 anos, sim, que decidiste participar em missões humanitárias. E quando eu estava aqui a preparar isto e a pensar um pouco sobre a nossa conversa, a minha pergunta em relação a isto, tenho várias, mas uma delas é qual é que é o primeiro passo, ou seja, como é que isto se deu, como é que tu primeiro tiveste esta ideia de eu estou aqui muito bem como anestesista, estou aqui muito bem já há algum tempo a fazer aqui o que tenho que fazer aqui na minha cidade, da qual eu gosto muito, como há um bocado dias, mas depois de repente acordas um dia e pensas, não, isto não é suficiente, e vais para, qual é a primeira missão onde vais? É em Moçambique? Não. Tenho uma experiênciazinha em Moçambique, e foi Sim. também em Moçambique que a minha história emocional começa em relação às missões, mas depois a minha primeira missão a sério é na República Democrática do Congo. Olha, eu acho que tu disseste, na tua pergunta, disseste realmente as palavras que eu gosto mais de utilizar, não é suficiente, porque eu gostava imenso de ser médico em Portugal, e gostei sempre, e se pudesse voltar hoje, tenho a certeza que continuaria a gostar, mas não sendo racista, querendo ser um cidadão do mundo, começando a juntar uns trocos e viajar para aqui e para ali. A minha primeira viagem à extrema pobreza e à África subsaariana foi a Moçambique, e tinha 27 anos, portanto, lá está, já era médico, já tinha assim algum dinheiro no bolso, e já tinha uma experiênciazita enquanto médico, mas não querendo romantizar também demasiado e parecer isto assim um filme de Hollywood,
ver aquela pobreza, ver os índices de mortalidade na altura, agora melhorou um bocadinho a prevalência do HIV, por exemplo, o número de crianças que morrem à fome, o rácio de médicos per capita, na altura era dos piores do mundo, portanto eu adorei essa viagem a Moçambique enquanto turista, mas enquanto ser humano também adorei, mas fiquei com lágrimas encravadas que acho que só sairiam se eu fizesse alguma coisa em relação a isso. E há muitas pessoas que têm ferramentas que podem ser utilizadas de uma forma humanitária, e humanitário significa interpretar os direitos humanos na sua plenitude, e a medicina é apenas uma delas. E eu, tendo essa ferramenta, isso eu gostava muito de entregar os meus conhecimentos a quem mais precisa. Sabia muito pouco sobre ONGs e infelizmente acho que em Portugal também, à semelhança de muitas outras coisas, tínhamos menos cultura de mundo do que os nossos irmãos europeus, e apercebi-me também de como é que funcionava uma coisa ou outra, e encontrei nos Médicos Sem Fronteiras a paixão da minha vida, porque, mais uma vez, sem querer ser comparativo com outras, mas é a maior ONG médica do mundo e é aquela que permite com mais facilidade pessoas trabalharem nas situações mais difíceis e que estão quase sempre associadas a cenários de guerra. Quais é que são os requisitos? Há algum requisito que tenhas que cumprir para se fazer parte de, ou seja, qualquer pessoa pode, qualquer médico pode juntar-se aos Médicos do Mundo, aos Médicos Sem Fronteiras, ou é preciso teres que fazer alguns testes? Olha, sim, testes é uma boa forma de pôr a questão, porque eles têm uma avaliação psicológica muito grande, que é muito importante, além do contributo técnico, profissional que nós possamos acrescentar, mas também ser uma pessoa estável e um bom elemento de equipa é ainda mais importante do que em qualquer outro cenário profissional, porque nós vivemos sobre enormíssimo stress e sobre condições de enorme restrição de liberdade. Eu não vou esquecer da tua pergunta, mas só para explicar isto, que é, e também mais uma vez, não me levem a mal que eu gosto de fazer caricaturas que podem parecer ofensivas, mas eu às vezes gosto de dizer que aquilo parece uma espécie de um Big Brother, mas com pessoas um bocadinho mais interessantes. Porquê? Porque nós vivemos e trabalhamos com as mesmas pessoas durante 24 horas, os expatriados, e mesmo com os nacionais temos uma relação de muita proximidade. Portanto, quase sempre em cenários de guerra nós não podemos fazer quase nada fora de casa, é casa-hospital, hospital-casa, e o que faz com que seja muito importante, entre equipa de expatriados, nós termos realmente a leveza de compreender as diferenças e também termos uma enormíssima compreensão e tolerância em relação às diferentes culturas e às diferentes formas de viver dos países onde nós estamos a trabalhar, porque nós não estamos lá para mudar as pessoas, estamos lá para ajudar a aliviar o sofrimento e salvar vidas. Os requisitos é ter na nossa bagagem, e tu na tua pergunta também hesitaste bem, porque não é só médicos, não é só profissionais de saúde, cerca de metade dos profissionais que trabalham no terreno são não clínicos, são não profissionais de saúde. É preciso muitos logísticos, essencialmente ligados à área da construção, água e saneamento, eletricidade, por aí fora, pessoas ligadas à área das finanças, da gestão, pessoas ligadas à área das ciências políticas, da compreensão dos conflitos, que normalmente são pessoas que têm muita experiência no terreno e também passar a mensagem. Trabalhar nestes sítios mais difíceis exige muito profissionalismo, e isto não vai lá com uma ajudinha e só com boa vontade. É preciso pessoas que tenham anos de carreira para fazer estes projetos funcionarem, e só depois é que entram pessoas com a componente clínica como eu, que podem eventualmente ser úteis com menos experiência, sendo que têm que ter mais experiência e mais sabedoria do que aquela que é encontrada no local. Eu recebo milhares de vezes, quando falo com estudantes de medicina, a pergunta: então, mas quando é que eu posso ir? Eu também quero ir. E eu já ouvi a resposta de um dos meus ídolos, que é um senhor um médico chamado James Orbinski, foi presidente dos Médicos Sem Fronteiras. Eu tive o prazer de o conhecer há 2 anos aqui na Faculdade de Medicina de Porto,
E ele, não foi ele que ganhou o Prémio Nobel da Paz, mas ele recebeu o Prémio Nobel da Paz pelos Médicos Sem Fronteiras, portanto era presidente na altura, e ele respondeu, e eu ainda bem que aprendi a resposta com quem sabe mais do que eu, que é: os países mais pobres não precisam de pessoas, precisam, não é, de conhecimentos, portanto precisam de ferramentas que não têm. Portanto, qualquer pessoa pode voluntariar-se a trabalhar numa ONG ou numa organização governamental ligada às Nações Unidas ou outra, desde que seja, desde que tenha na sua bagagem algo a acrescentar. Portanto, a boa vontade é muito importante, e acho que no sentido, eu aí sim gosto de ser romântico, é importante ser voluntário de coração, é importante ter paixão pelo aquilo que estamos a fazer, não é indispensável, porque no final do dia o que é importante é que as pessoas façam bem o seu trabalho, e há algumas pessoas que até o fazem por uma questão de carreira e não tem mal nenhum, mas claro que eu gosto mais daquelas que fazem por paixão. Fizeste 13 missões em mais ou menos 10 anos, mais coisa, menos coisa. Isto é a partir da primeira vez, e como tu disseste, a primeira vez que estiveste mais a sério foi a sério no sentido de que tu é que disseste sim, mais clínico, mais tempo. Sim, mais piores, não é? A partir desse momento é quase, torna-se uma, também vou usar uma expressão se calhar não é melhor, mas quase um vício, teres que querias voltar porque realmente sentiste que aquilo era, no bom sentido da palavra, no sentido que viviste uma vez, sentiste que foi útil, sentiste bem, não é? Tinhas que voltar e voltaste, não é? Mais quase 10, 11, 12 vezes. Sim, eu fui infectado por esse vírus por essa adrenalina, de gostar muito de sentir que o meu privilégio de ter conhecimentos e experiência de uma medicina do primeiro mundo. Eu acho que os portugueses gostam muito de olhar para si próprios como os pobres, mas nós não somos pobres, nós fazemos parte dos 5% mais ricos do mundo. Portanto, nós temos a sorte de ter excelente educação em variedíssimas áreas. Eu não conheço as outras, mas a nossa educação médica é excelente e não deve muito às melhores da Europa, às melhores do mundo. E por isso o prazer de poder entregar o meu conhecimento em Portugal é enorme. Mas quando eu estou lá fora é multiplicado por 100 ou por 1000 e consigo realmente ter uma gratificação muito grande, e há sempre aqui algum egoísmo neste aparente altruísmo, porque realmente eu fui muito feliz na minha primeira missão na República Democrática do Congo. Eu senti que estava no centro do mundo. Há pessoas que acham que o centro do mundo é Hong Kong ou Nova Iorque ou Londres, e eu senti que na República Democrática do Congo, perdido no meio da floresta, sem internet, quase sem telemóvel e sem eletricidade, sem água canalizada, eu senti que aquilo era o centro do mundo, e por isso queria mais e queria continuar a fazer parte desta máquina que eu fui aprendendo. Eu acho que aprendi quase tudo com os Médicos Sem Fronteiras, e eu não sei qual é o país, não sei qual é o motivo, depois realmente vim a compreender muito mais sobre cada um dos conflitos e sobre esta questão de que a maior parte das grandes necessidades humanitárias, não é única, mas as piores, as maiores catástrofes humanitárias estão sempre à volta dos conflitos armados, não pelas razões mais óbvias, não são os tiros e as bombas que matam mais gente, mas as consequências indiretas, por exemplo, na faixa de Gaza, só para dar um exemplo daquilo que é colado à realidade recente. Há cerca de um ano atrás, a revista Lancet, que é uma das mais conhecidas do mundo da medicina, disse que terão morrido 5 vezes mais pessoas pelas consequências indiretas do conflito do que propriamente pelos tiros e pelas bombas, e é um conflito com especificidades únicas, no sentido em que o número de mortes civis é absolutamente anormal, e isto só para dizer que ao entregarmos o nosso conhecimento para pessoas que precisam tanto, sentimos-nos tão felizes, e acho que as pessoas que às vezes me ouvem falar ou leem algumas histórias dos meus livros que não acabam propriamente bem, muitas delas acabam bem, outras não, e ficam tristes, mas eu tenho pena que outras não, outras percebem que a minha mensagem é principal, que é genuína. Eu fui mesmo feliz ao fazer isto e continuo a ser mesmo feliz
a lutar pelas coisas que acreditam e sentir que a minha riqueza está no coração e não está no banco, é algo que para mim é absolutamente insubstituível. Há assim algum momento que tiveste nestes países que normalmente uma pessoa não viajaria para eles? Já falámos na República Democrática do Congo, Paquistão, Afeganistão, Síria, República Centro-Africana, Iraque. Há assim um momento, qual é que é um momento que mais tenha marcado? Marcaram-te muitos, mas assim como não temos muito tempo, queres eleger um momento mais marcante? É assim, nós somos inebriados pela novidade, não é? E a primeira experiência é super marcante, e depois há algumas que se repetem ou que têm semelhanças e que não são tão marcantes. Se calhar, já para fugir um bocadinho do Congo, que já falamos, entrar na Síria em 2013, nos finais de 2013, foi talvez assim o momento mais impactante que eu tive, já tinha ido ao Paquistão, uma zona extremamente perigosa, e também já tinha estado na guerra do Afeganistão. Entrar na Síria, portanto, só para contextualizar os mais desatentos, estávamos com 2 anos e tal de uma guerra civil que durou 12 anos e que foi altamente sangrenta, e foi super impactante. Primeiro, pelas razões mais fáceis de compreender, que é, nunca ouvi bombas tão perto e nunca fui sobrevoado por aviões e por helicópteros do regime, que no caso estavam a atacar as zonas onde nós estávamos a trabalhar, que eram as zonas da oposição, sendo que os Médicos Sem Fronteiras e todas as ONGs cumprem os princípios da neutralidade, o que supõe às vezes trabalhar dos dois lados, mas naquele caso eu estava a trabalhar do lado da oposição, e por mim, embora eu possa ter uma opinião política sobre os conflitos, por mim e obviamente pelo aquilo que as organizações representam, tratamos todas e quaisquer pessoas. Portanto, um ditador altamente cruel em relação à sua própria população, o nascimento literal do Estado Islâmico, e que foi muito presente nessa missão e com quem nós estávamos muito próximos, uma população absolutamente aterrorizada. E agora que se fala muito nos Estados Unidos também do desprestígio das vacinas, ver a poliomielite reaparecer na Síria, sendo que já tinha sido erradicada há uma série de anos, à semelhança daquilo que aconteceu na Europa, e doenças que eu só tinha estudado nos livros da medicina, quase como se fossem doenças históricas. Quando nós reabrimos a missão tinha estado aberta e depois tinha estado encerrada exatamente por causa do aparecimento do Estado Islâmico. Quando vemos a energia e a alegria da população a dizer os Médicos Sem Fronteiras voltaram, foi uma sensação absolutamente arrepiante. E mesmo sem ter tocado ainda em nenhum doente, sem ter ajudado rigorosamente ninguém, eu senti que a missão já estava ganha, que o meu objetivo, o nosso, já estava feito, porque muitas vezes pelo menos da forma como eu vejo, há aqui uma visão subliminar, que é entregar esperança, conectar os mundos e fazer compreender estas pessoas que elas não estão esquecidas pelo planeta. Portanto, uma forma mais óbvia é salvar vidas, mas de uma forma se calhar mais importante é aproximar os mundos, porque nós temos muitas clivagens em relação à língua, à cor de pele, à religião, e este tipo de experiências, que eu considero um privilégio, permitem-nos ver aquilo que é muito óbvio na teoria, mas muito difícil de pôr na prática, que é que somos todos iguais debaixo da pele, e portanto esse momento da minha missão na Síria foi super emocionante. Depois tiveste destas guerras, entre aspas, algumas guerras, outras missões humanitárias, mas muitas delas em palcos de guerra. Tiveste aqui uma outra guerra que te trouxe também aqui alguma, como dizias há bocadinho, trouxe para debaixo dos holofotes, não é? Aqui no nosso país, e isso também liga bem com o que dizias há pouco, de facto, de repente tínhamos uma grande parte do mundo a viver a mesma situação e trágica. E tu estavas na altura como médico intensivista no serviço de medicina do Hospital Pedro Spano, não é? Em Matosinhos. E de repente, como eu disse, entraste para a Ria Alta, mas
isto foi, imagino eu que a resposta a esta pergunta seja não, mas não foi pensado, ou seja, tu se isto decidiste também, além de fazer o que estavas a fazer e bem, que era procurar salvar a vida das pessoas, decidiste que isto não era suficiente mais uma vez, certo? E decidiste comunicar também e fazer disto uma causa. Porquê? Porquê que voltaste? Porquê que te atiraste aos leões? Desculpa lá a expressão. Foi literalmente aos leões, e leões muito ferozes, mais ferozes do que a própria guerra, do que as próprias guerras literais, embora eu tenha sempre cuidado com as comparações. Primeiro, eu já tinha algum hábito de escrever nas redes sociais, de comunicar, portanto, se eu estou a comunicar nas redes sociais é porque tenho alguma vontade, não é, de expandir a minha voz, as minhas visões médicas e de mundo. E depois percebi algo que tu certamente sabes melhor do que eu como é que funciona. A minha história era apelativa, eu era um de muitos intensivistas, mas aquela pergunta, o que é mais difícil, é trabalhar numa guerra ou trabalhar na pandemia, era muito apelativa para os jornalistas. E depois foi-se construindo uma certa estratégia, no início foi absolutamente genuíno e se calhar foi a parte mais bonita para mim, enquanto médico, enquanto pessoa da minha vida, foi ver a intensidade com que os profissionais de saúde cerraram fileiras e juntaram-se para lutar contra um desafio desconhecido que era mais difícil do que aquilo que nós pensávamos e era mais forte do que nós no início da pandemia. E depois, já com um bocadinho menos de surpresa e já com um bocadinho mais de estratégia, percebi, ok, se querem-me dar um lugar, porque era muito importante ouvir os ministros, a Diretora-Geral de Saúde e os diretores de serviço e tudo mais, e acho que também era importante ter algumas vozes de terreno. Portanto, a minha voz era de um médico, não representativo nem sequer do meu hospital, porque eu tinha um diretor de serviço, um diretor de hospital que poderiam falar acima de mim, mas acima de tudo alguém que falava, não é, com o cheiro e com as palavras e com o toque dos doentes na ponta da língua e muito dentro do coração. E quis, obviamente, que as minhas palavras pudessem também salvar vidas, porque mais do que nunca a literacia para a saúde salva muito mais vidas do que a medicina propriamente dita. A comunicação médica pareceu-me também ser mais importante do que nunca, e acho que isto é uma evidência, concordo-se ou não com aquilo que eu ou outros disseram, toda a gente concorda com o facto de que a comunicação médica sobre aquilo que estava a passar, que era inédito na nossa existência durante muitas gerações, que nunca tinha acontecido uma pandemia, a última datava de 17, 18, do tempo da Primeira Guerra Mundial, portanto tínhamos muito pouco para comparar, para nos agarrar e muitas vozes foram importantes, eu fui mais uma e sim, encarei como uma missão e sofri horrores por isso, embora se voltasse atrás faria exatamente o mesmo. Quando é que sentiste que havia uma atitude de uma parte da população, pelo menos, que estava a mudar? Porque ao início estávamos todos em casa e 99% das pessoas estava com medo, estava a procurar também comportar-se de forma mais cívica. Quando é que isso deu? Foi quando as pessoas ficaram fartas? Eu acho que sim, eu acho que é claramente, portanto, recapitulando para os mais desatentos, a primeira vaga é março, abril, maio, depois as coisas 2020, acalmam no verão, 2020, as pessoas têm muito medo, o que é mau, mas protegia uma grande parte da população de ter muitos contactos, e depois querem retomar as suas vidas, é normal, e para mim o maior flagelo, eu acho, da gestão da pandemia, e eu estive mais atento à política do que nunca, foi realmente a desproteção económica aos mais desfavorecidos e a quem foi mais prejudicado economicamente com a pandemia. Não tenho tantas críticas, tenho algumas em relação à gestão de saúde, mas tenho muito mais críticas em relação à gestão económica dos mais desfavorecidos. Mas eu acho que na segunda vaga, e desculpa mais uma vez aqui o regionalismo, mas a segunda vaga foi muito mais forte no Porto, no Norte. Uhum. Portanto, a ARS do Norte embarca Porto, Braga, Guimarães, não é? Todo o Norte do país, tem mais ou menos 4 milhões de pessoas, e a ARS de Lisboa e Valde do Tejo
tem mais ou menos 4 milhões de pessoas, portanto há assim uma certa equivalência de números. Só que a segunda vaga foi muito mais forte aqui no Norte e, também mais uma vez não quero ofender ninguém, a comunicação social, os líderes políticos, a maior parte dos líderes de opinião estão em Lisboa ou perto. E portanto a segunda vaga foi muito, muito, como é que eu diria, mal compreendida pela maior parte da população e foi aí que eu senti mais necessidade de gritar, que é, por exemplo, o meu hospital tinha 8 camas de cuidados intensivos e passou a 21. Eu, às vezes, mais uma vez, fazendo caricaturas estúpidas, isto é a mesma pessoa, de pedir a uma pessoa, a mesma coisa que pedir a uma pessoa que mal sabe guiar, pedir para guiar um carro de Fórmula 1 e depois pedir para guiar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Era impossível aquilo que nós estávamos a tentar fazer e obviamente que não poderíamos fazê-lo tão bem como se estivéssemos a fazer as coisas com o nosso trabalho normal. Tu continuas, pergunto, ainda com haters ou com algumas pessoas que te criticam ou pior por causa dessa tua atitude, sim ou não? Claro que sim, sabes que o ódio consegue ser mais forte que o amor, infelizmente em muitos casos. Agora, eu a maior parte, a esmagadora maioria, eu não tenho qualquer ressentimento, porque acho que a maior parte dessas pessoas são realmente contaminadas por maldosos ou pela sua ignorância ou pelo seu prejuízo de vida, normalmente económico, mas não só. Portanto, eu perdoo essas pessoas, eu não lhes quero mal nenhum, eu não lhes devolvo ódio. Mas há evidências assim, científicas e achas que não é através de prestar informação rigorosa que isso vai mudar essas pessoas que estão em negação ou que tiveram em negação ou ainda estão, ou as pessoas que têm teoria da conspiração, sentes que isso não é suficiente pela tua experiência, isso não é suficiente porque essas pessoas já têm o tal prejuízo, como tu dizias, já têm esse preconceito. Aquilo que eu cheguei à conclusão, e isto, há muitas pessoas que levam a mal isto que eu vou dizer, que é, se dizer uma frase racista é proibido em Portugal, e ainda bem que o é, eu não percebo como é que certas certezas da ciência que valem vidas são tão maltratadas em termos daquilo que é a liberdade de expressão ou não. Portanto, há pessoas que consideram liberdade de expressão dizer beber urina faz bem à saúde. E eu acho que isso deve ser enquadrado nos limites daquilo que pode ser dito em privado, mas em termos de comunicação pública, acho que da mesma forma que não se pode ter um discurso de ódio, acho que deve haver certos limites da ciência que têm que ser protegidos dos extremos. Mais uma vez pegando no triste exemplo dos Estados Unidos, não é? Escolheu o equivalente ao ministro da saúde, uma pessoa que não acredita nas vacinas, que por sua vez agora escolheu um representante que afirma que a vacina da Covid causa SIDA. Isto é um perigo para a saúde pública. Estão a morrer crianças de sarampo nos Estados Unidos as we speak, e por causa desta pessoa. Portanto, se dizer uma coisa racista, se dizer uma coisa neonazi, se apelar ao discurso da violência, se isto é proibido, porque é que a desacreditação da ciência, quando vale vidas, não é mais protegida? É uma pergunta que eu deixo no ar, porque eu só sei de medicina, mas eu acho que esta aprendizagem deveria ficar e deveria ser revista agora, porque daqui a algum tempo se calhar vai ser tarde demais. Tiveste nestes sítios difíceis onde tiveste a trabalhar, quando já falámos sobre estes países complicados, tiveste numa situação muito complicada também que foi viver a Covid de frente, depois tiveste esta outra guerra, entre aspas, mediática também, onde te expuseste. Quem é que te foi acompanhando, ou quem é que foi também te procurando dizer: Gustavo, estás doido, estás a ir longe demais, já foste ao Congo, agora vais meter aí na Pedro Hispano e depois agora vais meter com estes negacionistas? Alguém te tentava chamar a razão ou isso é impossível? Aqui eu li sim, mas atenção, eu nunca me meti com negacionistas, ou muito raramente me meti com negacionistas. O meu objetivo era informar as pessoas. Os negacionistas é que levavam a mal a minha postura de dizer coisas tão básicas como este desafio é enormíssimo nos hospitais, e ainda hoje a maior parte das pessoas não compreendeu que
isto não se resume à taxa de mortalidade do vírus, isto resume-se à capacidade dos hospitais de conseguirem ou não ajudar as pessoas, e este constrangimento em relação à doença Covid prejudica os doentes não Covid de uma forma óbvia, não é? É uma questão de gestão de recursos, nós estamos todos, não é, incapacitados, ainda para mais um vírus que se entra no hospital, vai infectar doentes oncológicos, doentes cardíacos, doentes de todas as tamanhos infectivos, é difícil de conseguir, não é, com os mesmos recursos, e não era comprar mais ventiladores que nós resolvemos o problema, porque era na quantidade e na qualidade dos profissionais de saúde que isto engarrafava, digamos assim, o desafio final. Portanto, eu nunca me preocupei muito em, não vou dizer nunca, mas só uma ou outra vez, porque é muito fácil nós cairmos no algoritmo do ódio, muito fácil, quando nos criticam nós queremos criticar de volta. Se nós levamos 99 elogios e abraços calorosos e um grande estalo na cara, no dia a seguir nós vamos lembrar-nos do estalo que levamos na cara. Isto é altamente perverso e até desprestigiante para as pessoas que tiveram a bondade de nos dar um abraço e agradecer o nosso trabalho. Portanto, nós temos é que realmente perceber que o ódio não se responde com ódio, responde-se com amor. Portanto, eu nunca tentei falar contra ninguém, e falando aqui de uma linguagem se calhar um bocadinho mais eleitoral, sempre me preocupei nos indecisos, porque havia muitas pessoas que já tinham uma compreensão suficiente e que se calhar até precisavam era que lhes fosse aligeirada a sua ansiedade e o seu medo da doença, e havia outras pessoas que estavam tão radicalizadas e tão fanatizadas que era muito difícil de dizer o que quer que seja. Portanto, eram nos indecisos que eu me concentrava, e os meus apelos para que compreendessem que as paredes dos hospitais, se fossem transparentes, certamente pensariam de uma forma diferente, e eu não estava a fazer aquilo por mim, nem pelos meus amigos, eu estava aqui a fazer aquilo por todos os portugueses e também pela minha forma de pensar na cidadania mundial. A tua vida foi sempre com uma luta constante por causas, e a minha pergunta é, muitas vezes quem está nesse tipo de posição sente-se às vezes mais sozinho, e agora quando estás agora numa fase, e eu vou chamar uma fase porque também sou como tu otimista, uma fase em que estás, como tu dizias antes da nossa conversa, em prisão domiciliária, quem é que está a acompanhar? Como é que tu consegues ter este espírito? A gente já percebeu que estava a ver isto, tens aqui um espírito e uma forma de estar que é incrível, essa garra, mas isto não se vive sozinho. Como é que tu estás a viver isto? Olha, é assim, há momentos que não consigo, há momentos que, quando a minha doença está pior, quando eu estou psicologicamente mais cansado por causa da minha doença, eu mando a toalha ao chão e digo, eu não consigo mais, até porque realmente tenho este problema que me interessa por assuntos que são muito duros, não é? Seja o genocídio da Palestina, seja a guerra da Ucrânia, seja a fome em África. É duro uma pessoa olhar para isto de coração aberto e ver que aquilo não são números, são pessoas como nós. Mas eu de antes conseguia contrabalançar muito bem com a minha vontade e o meu ímpeto para a ação e a minha motivação de fazer algo em relação a isso, e como disse, fazia-me muito feliz, por mais que encarasse as tristezas de frente. Agora é mais difícil porque me sinto mais impotente e realmente encontro na minha psicóloga, na minha família, nos meus amigos, às vezes há alguns escapes e repito, e em alguns momentos baixo os braços e mando a toalha ao chão porque não consigo mais, porque estou absolutamente exausto, e depois tento renascer das cinzas e voltar a lutar, porque acho mesmo que não vale a pena viver se não for a lutar por algo que seja mais importante do que nós próprios, e é assim que eu construo a minha felicidade. Repito, é um bocado egoísta, porque faz-me bem. Se todos fôssemos como tu, egoístas, acho que o mundo era um bocado melhor. Sim, mas é perceber, eu acho que é importante para já, porque eu não gosto nada do endeusamento e do romancear demasiado, seja da minha vida, seja das causas que eu abraço, porque parecem-me apenas naturais, porque da forma como eu vejo o mundo, eu acho que se nós pensarmos, não é, no outro,
como parte da nossa grande família, isto vai ser em nosso benefício, nunca vai ser em nosso prejuízo. É também melhor para nós que as outras pessoas que estão ao nosso lado sejam mais felizes. Agora, só precisamos é de perceber que a nossa empatia não pode esbarrar nas fronteiras de Portugal nem nas línguas que nós compreendemos. A nossa empatia tem que estar numa família que biologicamente está definida e, mais uma vez, e contra a ciência ninguém pode discutir. Se quiserem discutir com a ciência, eu recomendo sempre que subam um edifício muito alto e saltem e tentem discutir com a lei da gravidade. Mas brincadeiras à parte, a espécie Homo sapiens desconstruiu, até a ciência desconstruiu o conceito de raça há relativamente pouco tempo, há 10, 15 anos. Portanto, não existem raças humanas sequer, existem raças de cães, mas não existem raças humanas. A palavra racismo já devia até ter outro nome, porque tu podes ter um património genético mais parecido com um preto ou com um chinês do que com um branco em Portugal. E desculpem mais uma vez a brutalidade das minhas palavras, mas eu acho que quem não é racista não tem medo de algumas palavras. Mas sim, lutar por estas coisas que até nos criam alguns anticorpos, e já agora pegando também um bocadinho na realidade atual, eu lembro-me uma vez numa entrevista uma rapariga perguntou-me há 7 ou 8 anos se ao falar das missões e dos direitos humanos e tal, se eu não sentia ódio, se eu não tinha haters, e eu achei aquilo muito estranho. Ela era portuguesa, mas vivia na Irlanda e trabalhava com refugiados e já tinha sentido isto que nós estamos agora a ver em Portugal. Eu achei aquilo muito estranho. Como assim? Como é que ajudar pessoas noutras partes do mundo e falar sobre isso me pode levar a ter haters? E agora estamos a ver que realmente pessoas que ajudam sem-abrigos, pessoas que ajudam imigrantes a ser integrados, podem ser atacadas e odiadas e até ter a sua saúde em risco por causa disso. E é preciso que, mais uma vez, que compreendamos que não é só as redes sociais que outra coisa que devia ser regulada, não é só as redes sociais que vivem de um algoritmo do ódio. Nós também somos muito suscetíveis ao algoritmo do ódio. Todos nós temos preconceitos, porque o preconceito vem do medo e da ignorância. E todos nós temos medos e todos nós temos ignorâncias. Agora também todos nós temos amor e empatia, que são sentimentos muito fortes, e cabe-nos a nós escolher que caminho é que queremos. Escreveste um livro chamado Olhem para o Mundo com o Coração, não é? E depois tens também na tua página do Instagram tens uma frase que é: vou pôr-vos a olhar o mundo com mais amor. A palavra amor que usaste algumas vezes ao longo deste podcast é usada menos vezes do que o desejável? Acho que sim. Acho que as pessoas confundem, se calhar vou-me repetir, mas confundem o amor pelos seus com o ódio pelas diferenças. Mas as pessoas têm medo de dizer amo-te, têm medo de dizer hoje estou a sentir amor por ti, não sei, têm medo de sentir lamechas, porque as palavras também contam, não é? Completamente. E isso eu senti e aprendi imenso. Isto é uma coisa muito triste de se dizer, mas é uma verdade universal. O sofrimento, e um dos meus ídolos diz isto de uma forma muito poética, o Pepe Mujica: nós no conforto não aprendemos nada, nós só aprendemos na adversidade. O sofrimento é uma escola de vida muito grande, e realmente nós termos pessoas que do nada dizem eu gosto de ti, eu gosto muito de ti, é uma coisa que tem um impacto enorme. E nós homens temos ainda mais dificuldade de falar de emoções do que as mulheres. Nisso somos bastante mais ignorantes e incompetentes, tanto comparativamente, diga-se, e claro, generalizando, há exceções e ainda bem, mas sim, falar do amor, falar de sentimentos, perceber que o amor e o ódio estão muito próximos, mas mais uma vez citando Pepe Mujica, mas o amor constrói e o ódio destrói, e às vezes são preciso 1000 pessoas a amar e basta uma odiar para destruir muita coisa. Portanto, nós precisamos mesmo de relembrar e cultivar. É como aquilo que se fala agora da democracia, ela nunca está conquistada eternamente, ela tem que ser reconquistada todos os dias, e o amor também deve ser falado, relembrado, reconquistado e sim, verbalizado, sem medo de acharmos que o sentimentalismo é prejudicial. Eu acho que a maior das inteligências é a inteligência das emoções. A aquisição de conhecimento é extremamente importante.
mas a empatia, a compaixão, a humanidade em comum, acho que é uma forma de inteligência muito maior. Gustavo, para terminar, porque é que a nossa geração de 80 é a melhor de todas? Olha, eu acho que uma pessoa que não gosta de categorizar seres humanos. Agora não tens hipótese. Agora não podes agora fugir. Não podes fugir. Agora vamos ser polémicos. Nós somos melhores porque cruzamos uma fronteira entre aqueles que não sabiam o que era liberdade, com outra fronteira com aqueles que foram demasiado contaminados pela digitalização precoce. Portanto, eu acho que nós nascemos e vivemos com muita liberdade, com uma paz muito garantida, o que nos permitiu ter uma enormíssima criatividade, porque nós, quando estamos a lutar pela nossa sobrevivência, não conseguimos ter as áreas mais nobres do nosso cérebro a trabalhar para o desenvolvimento, seja da ciência, seja das artes, seja do jornalismo no seu esplendor, que eu considero uma enormíssima arte. Portanto, eu acho que a geração de 80 tem esse cruzamento maravilhoso entre a liberdade e a não toxicidade da internet, das redes sociais, da digitalização precoce, bem se entenda, não é? Portanto, eu acho que faz de nós uma colheita muito especial. Boa, olha, muito obrigado. Pena não temos aqui mais tempo, mas muito obrigado por teres vindo aqui à Geração 80. Eu é que agradeço, Francisco, é um prazer e um gosto e gostei muito desta conversa. Espero que venham outras. Daqui a uns anos voltamos a relembrar os 80. Ótimo. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins e a produção de Mariana Oca Ferreira. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.